Sabia que a cada vez estão estudando mais suplementos fitoterápicos para lidar com sintomas de ansiedade e depressão. E os chás não ficam para trás, cada vez eles têm visto compostos que têm propriedades anti-ansiedade que são robustas, que podem ajudar o seu cérebro a ficar em estado de maior relaxamento, de menos tensão, ajudar você a lidar com as crises e ficar livre ou pelo menos menos presa nas preocupações. Nesse vídeo eu vou te falar 3 chás desconhecidos que estão sendo estudados recentemente para ajudar você a acalmar a mente, e vou falar como preparar, quais são as contraindicações, como que você deve usar e que benefícios você pode esperar de cada um deles. Então não perca isso aqui no canal Saúde da Mente. Olá, sou Marco Antônio Abud, eu sou médico psiquiatra, formado pela Universidade de São Paulo, fundador aqui do canal Saúde da Mente. Bom, antes de a gente começar, eu queria saber de você. Você usa algum chá para controlar a sua ansiedade, o seu estresse? Escreve aqui embaixo nos comentários. Bom, vamos aprender então um pouquinho sobre a ciência por trás desses chás, né? Nos últimos anos tem se investigado, do ponto de vista científico, assim, diversas plantas, diversas ervas que podem atuar no nosso sistema nervoso de forma positiva, especialmente se tratando de estresse, de ansiedade, que são quadros, enfim, né, os que mais acometem a população. E existem sim alguns compostos, alguns chás que atuam em alguns neurotransmissores bastante conhecidos, né, como a serotonina, como o GABA, que podem levar a um estado de relaxamento e diminuir a sua sensibilidade a eventos aversivos. E eles atuam de forma natural, eles são mais leves, normalmente têm menos efeitos colaterais que as medicações, são muito mais fáceis de incluir na rotina diária, mas eu sempre alerto que, como tudo, sempre é bom você falar com o seu médico, principalmente se você toma alguma medicação, mas eles são em geral bastante seguros. O primeiro chá que a gente vai falar é o chá de tangerina. Exatamente, chá de tangerina. Ele tem se destacado ultimamente pelas ações calmantes e ansiolíticas, né? Ele tem como princípio ativo um composto chamado limoneno. O limoneno, ele tem um efeito comprovado para redução de ansiedade, aumento de bem-estar. Ele está presente na casca da tangerina e ele estimula a produção, basicamente, um estimulante de serotonina, né? Ele tem uma promoção serotoninérgica, e a serotonina ela tem um papel de amortecer as emoções negativas. Além disso, ele age também no eixo hipófise, hipotálamo, adrenal, diminuindo o tônus de cortisol, mas o principal efeito é serotoninérgico. Como é que você prepara um chá de tangerina? Você vai ferver a casca da tangerina em água por 5 a 10 minutos. Aí depois você vai, enfim, coar, e você pode tomar 1 a 2 xícaras no fim da tarde ou à noite, para ter um efeito calmante, tá? Então a ideia é que é a casca da tangerina. Esse chá é seguro para a maioria das pessoas, porém ele deve ser evitado por quem tem sensibilidade a compostos cítricos, né? Quem não se dá bem com laranja, com limão, né? Com coisas cítricas, quem tem muita dificuldade gástrica deve tomar cuidado com isso. Me conta, você já experimentou o chá da casca de tangerina? Teve algum efeito para ansiedade, para o estresse? Comenta aqui embaixo qual foi a sua experiência. Bom, o chá número 2 é o chá de anis ou de Pimpinela anísio. E aí tem que ter uma certa diferença. Por quê? Porque em alguns lugares eles chamam esse chá de pimpinela também de chá de erva doce. Porém, em alguns outros lugares, a erva doce ela é confundida, enfim, ela é chamada para, enfim, caracterizar o chá de funcho, que é uma outra planta que não tem nada a ver, tá? Então, o importante é você entender a planta que chama Pimpinela anísio, tá? Ou anis. Ela age diretamente no sistema nervoso, atuando principalmente sobre o sistema GABAérgico, tá? Então o GABA é um neurotransmissor, né? Ele é inibitório, então ele diminui a atividade neuronal, principalmente na região da amígdala, causa um relaxamento, ele tem outros efeitos também, e também causa um relaxamento muscular, então isso também é bom para quem tem muita tensão e dores musculares juntos com a ansiedade. Como é que se prepara? Você vai ferver 1 colher de chá de sementes de anis, 1 xícara de água por 5 minutos. E aí, depois você vai coar e você pode tomar até 2 xícaras por dia também, sempre de preferência ali no final da tarde, início da noite, tá? Qual que é a contraindicação? Ele não deve ser usado por gestantes nem por quem está amamentando, tá bom? E obviamente para também ninguém que tem alguma alergia a
plantas dessa família, como por exemplo a cenoura e a salsa, tá? Então preste atenção nisso. Já experimentou o chá de anis ou de erva doce para ansiedade, ou às vezes para melhora de sono? Conta aqui pra gente como é que foi a sua experiência. O chá número 3 agora, esse com certeza você conhece, talvez não tanto para ansiedade, que é o chá de ginseng, do Panax Ginseng. O ginseng ele é de fato bastante conhecido, ele tem propriedades como um adaptógeno, não tem tantas propriedades para memória e concentração quanto dizem, mas aparentemente ele tem um efeito que é relevante para ajudar no relaxamento físico, no relaxamento mental, tirar um pouco da fadiga que está associada à ansiedade, tá? O mecanismo de ação não é muito claro, mas supõe-se que ele atua um pouco no sistema de dopamina e de serotonina, né? Por isso que ele teria esse efeito aí para melhorar tanto a questão de ansiedade quanto um pouco dessa questão de fadiga e de concentração, tá? Os efeitos do cortisol, algumas pessoas foi hipotetizado, mas a gente não sabe exatamente se ele atua nesse mecanismo, tá? Mas ele, em geral, vai ajudar muito na questão de cansaço mental associado à ansiedade. Então, como você prepara? Você coloca 1 colher de chá de raiz de ginseng seco para cada xícara de água fervente. Você deixa em infusão por cerca de 10 minutos. E aí você pode tomar 1 a 2 xícaras por dia, mas o ginseng é importante, evita tomar ele à noite, porque ele pode dar um efeito, às vezes um pouco de, inquietação, às vezes um pouco mais de alerta, isso pode atrapalhar o seu sono, tá? Cuidado, o ginseng não pode ser tomado por pessoas que têm hipertensão ou que têm insônia, ou então estão tomando remédios para diabetes, porque pode interferir com esses medicamentos. Sempre falar com o seu médico, tá? Quem aqui já tomou chá de ginseng para tentar melhorar o foco, o cansaço mental e a ansiedade? Escrevam aqui qual foi a experiência de vocês. Então vamos recapitular o que a gente aprendeu hoje, né? Então, para falar dos chás e dos benefícios e dos cuidados que a gente tem que ter, né? Então são chás que eles são gostosos em geral, às vezes pode ser um pouco doce demais, algumas pessoas acham azedo, mas em geral são chás agradáveis. Eles têm um efeito no cérebro que vai ser mediado principalmente por serotonina ou por GABA. Eles podem reduzir estresse, podem melhorar a sua ansiedade, os sintomas físicos de ansiedade, mas se você tem um transtorno de ansiedade, uma ansiedade tóxica, onde isso está atrapalhando a sua vida, tanto em termos de trabalho, de relacionamentos, e você tem dificuldade em parar de se preocupar, você já tentou várias estratégias, não está melhorando, você vai precisar de um tratamento de primeira linha, tá? Que não vai ser com medicação, muito provavelmente, ou se for com medicação, a medicação vai ser por pouco tempo, porque o principal tratamento é não medicamentoso. O principal tratamento são treinos de neuroplasticidade para mudar algumas conexões no seu cérebro e reativar os centros relacionados à calma, à confiança e à coragem. Mas os chás podem ser muito, muito benéficos para ajudar você a ter esse bem-estar, até que você possa se envolver nesses tipos de tratamentos que são mais definitivos e que também não são tão longos, duram algumas semanas, mas eles têm que ser protocolados, feitos de uma forma organizada, mas são extremamente eficientes. Ansiedade ninguém consegue deixar de ter. Por quê? Porque ansiedade tem a ver com ameaças aquilo que é importante para a gente. Então quem se importa tem ansiedade, quem se importa se preocupa. Porém, viver com uma ansiedade tóxica que faz com que você evite as coisas, com que você evite coisas que você quer fazer, com que você fique sempre tenso, isso não. Isso não é para ter, isso sim tem cura. E a cura não passa necessariamente por remédios, e a cura ela tende a ser definitiva. Bom, se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que podem se beneficiar com isso e comenta aqui qual desses chás você já experimentou ou vai experimentar. Vejo você no próximo vídeo, vejo você também lá no Instagram, no @drmarcoabud. Até lá!